Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Graça e paz, meus caros e amados e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada os nossos corações em mais este dia. Que o sentimento da nossa alma e o desejo do nosso coração seja sempre de adorarmos ao Senhor e de render graças ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem feito sinais, prodígios e maravilhas em nossas vidas. E eu desejo para você o melhor, e o melhor sempre será a presença do Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, dos versículos 12 até o versículo 14, o evangelista João nos diz o seguinte, preste bastante atenção. Mas a todos os quanto receberam-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Meus irmãos, se eu perguntasse para você, eu quero que você seja bem sincero e bem honesto, no fundo do seu coração. O quanto vale uma vida? Certa vez, é interessante que eu vi uma propaganda e a pessoa que estava entrevistando chegava para as pessoas e dizia: quanto vale uma vida? E a pessoa dizia: depende. Se às vezes precisar morrer 10 pessoas, 5 pessoas para salvar milhares, essas vidas são poucas. É mais interessante salvar milhares de pessoas do que 10, 15 pessoas. E aí o que eu acho interessante nessa propaganda é que às vezes as pessoas diziam uma certa quantidade de sua própria vontade e o entrevistado ele chegava e dizia: e se essas 10 pessoas que vêm ali morressem? Quando as pessoas olhavam, eram seus familiares. Eram pais, eram filhos, eram esposas, eram irmãos, amigos. O quanto vale para você a vida dos seus pais? Talvez você já tenha até perdido os seus pais e nesse exato momento você está sentindo saudades. O quanto vale a vida do seu marido? O quanto vale a vida da sua esposa? O quanto vale a vida dos seus filhos? O quanto vale para você a vida dos seus irmãos? O quanto vale para você a vida daquele amigo e daquela amiga tão preciosa para você? Ah, meus irmãos, Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer neste mundo pela cruz. E Ele nos diz isso em João 3,16, quando Ele nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inimaginável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus, Ele dá o seu único Filho, sem pecado, sem mancha, sem ruga, para que eu e você, mediante a palavra que nós lemos de João 1, 12 ao 13, aqueles que o receberem, crerem, serem feitos filhos de Deus. E muitas das vezes a gente escuta as pessoas dizerem que todos são filhos de Deus. Todos nós somos criações de Deus, sim. Mas os filhos de Deus são todos aqueles que acreditam nele. Todos aqueles que creem nele, todos aqueles que o confessam, todos aqueles que andam na vontade do Senhor, como o próprio João diz no versículo 13, não nascido de sangue e nem da vontade da carne, mas nem da vontade dos homens, mas da vontade do próprio Deus. Jesus, ele morreu na cruz pelos aqueles que vão estar com ele no céu. E aí eu volto para você e te faço a pergunta: quanto vale uma vida? O quanto vale a vida dos seus familiares, dos seus amigos? Vamos cruzar os braços e deixar as pessoas estarem rumando, indo para o inferno, morrendo nos seus vícios, morrendo nos seus desejos pecaminosos. Não vamos fazer nada, não vamos pregar, não vamos anunciar, não vamos mostrar a Jesus Cristo, não vamos incentivar, não vamos aconselhar. Vamos simplesmente dizer: é a escolha de cada um. Ah, meu irmão, que Deus toque o seu coração para que você faça a diferença onde quer que você esteja. Leve a palavra de Jesus, leve a palavra de salvação, leve esse Cristo que morreu na cruz para te fazer filho. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e venha receber no Pai a vida eterna. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia,
nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.